Você tem apenas 5 segundos para entrar em ação e fazer a coisa acontecer. Começa a pôr em prática que você vai ver os resultados imediatos na sua vida. E aí você vai acreditar cada vez mais nisso, vai praticar cada vez mais isso e os resultados são maravilhosos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender como atingir o seu potencial máximo de uma forma leve e melhor, fazendo tudo do seu jeito, que é sempre o jeito certo. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é como eliminar o medo em apenas 5 segundos. Eu sei que pode parecer muito bom demais para ser verdade, né? Eliminar o medo em apenas 5 segundos, mas fica aqui comigo que eu vou te mostrar sim como é que você vai fazer isso e tenho certeza que vai ser uma contribuição enorme para você resolver essa questão, porque eu sei que o medo paralisa muitas e muitas pessoas. No meu dia a dia, né, trabalhando com desenvolvimento pessoal, ajudando as pessoas a atingir o seu potencial máximo, eu vejo com muita frequência pessoas muito talentosas, né, dentro da sua área de atuação, pessoas que são talentosas às vezes na música, pessoas que são artistas incríveis, pessoas que têm uma grande habilidade de comunicação, por exemplo, pessoas que têm um talento para direção de arte, pessoas que têm talento para cozinhar, pessoas que têm talento para vender, para fazer gestão de uma empresa, para muitas e muitas coisas, mas que empacam, não vão para frente, né? Às vezes a pessoa tem todas as qualidades para ser um grande empreendedor, uma grande empreendedora, e a coisa não acontece, empaca, né? É muito triste você ver pessoas incríveis, com habilidades incríveis, pessoas criativas, pessoas com grandes ideias e que estão lá empacadas, não conseguem fazer a coisa deslanchar. O que essas pessoas todas têm em comum? Na minha opinião, o principal fator que faz uma pessoa, que impede ela de ser o melhor que ela poderia ser, de ela atingir o seu potencial máximo: o medo. É muito ruim uma pessoa que é tomada pelo medo, como ela não consegue fazer as coisas acontecerem. Ela tem o talento, ela tem as qualidades, às vezes ela tem todas as ferramentas na mão, mas por ter medo, ela não consegue ir à frente, ela fica travada e sente uma frustração muito, muito grande. Você conhece alguém, né, de repente dos seus amigos, de repente na sua família, no seu segundo trabalho, você conhece alguém que tem potencial, mas não está atingindo esse potencial máximo, e muitas vezes é por conta do medo, né? Às vezes você nem tinha ainda consciência de que essa pessoa não atinge o seu potencial máximo por conta disso, porque algumas pessoas tentam esconder o medo, fazem de conta que estão bem, mas na verdade lá no fundo tem um medo que às vezes nem elas mesmas sabem e está impedindo elas de atingir seu potencial máximo, né? Se você conhece alguém assim, compartilhe esse episódio com essa pessoa, tenho certeza que você vai contribuir muito, ajudar muito para a evolução dela, porque aqui vão ter dicas importantes para alguém aí que não está conseguindo fazer o que quer fazer, seja lá o que for, muito provavelmente tem um medo aí que está te impedindo. Mas vamos entender um pouco melhor essa questão do medo, né? Existem dois tipos basicamente de medo. Tem um tipo de medo que é um medo onde você está correndo algum risco físico mesmo, às vezes até um risco de vida, né? Então, vamos supor que você tenha medo de pular de um prédio, tenha medo de atravessar uma avenida movimentada sem olhar para os lados, correndo, tenha medo de dirigir a 300 km por hora sem cinto, né? Tenha medo de entrar na jaula de um leão, né? Qualquer coisa desse tipo são medos que são ok, e que bom que você tem, que bom que você tem esse medo que permite você ter o seu instinto de sobrevivência, né? Para que você continue vivo, é importante ter esses cuidados. E eu posso dizer que você pode ficar tranquila, ficar tranquilo, que o seu instinto vai cuidar muito bem desse medo. Se você tiver em sua sanidade mental ok, né? Se você estiver bem, não tiver, sei lá, você pode estar com algum problema mental, mas pode também ter usado drogas, ter usado álcool, e aí você perde um pouco essa noção. Se você estiver bem, a tendência é que o seu instinto cuide disso para você de uma forma bem tranquila. Esse medo é bom, ele é real, vai ajudar demais você. Tem um outro medo que também é bom, mas ele tem uma medida, até um certo ponto ele é bom, depois ele passa a te prejudicar, e é um medo irreal.
Então, vamos imaginar que você tenha um medo de falar em público, por exemplo. Você tem que fazer uma apresentação, você tem que fazer uma palestra, ou de repente apresentar algo simples no trabalho para uma, duas ou mais pessoas, e aquilo te enche de medo, te bloqueia, te trava, tá chegando ali, faltam 4, 5 dias para a apresentação, você já começa a passar mal, se sentir mal, fala, meu Deus do céu, tá chegando o dia que eu vou fazer a apresentação, é o pior dia da sua vida, aquele te faz mal. Esse medo é uma ilusão. O que pode acontecer ali? Nada, né? Você não está correndo nenhum risco sério. E é justamente o fato de você ter esse medo que pode impedir de você conseguir fazer uma boa apresentação. Mas uma vez que você aprende a controlar ele some, né? Não vai te incomodar de alguma forma. Tem pessoas que têm um medo de errar muito grande, por ter medo de errar, não entram em prática, não fazem a coisa acontecer, e aí que tá o grande problema, né? Porque se você não faz acontecer, você já tá errando de não entrar em ação, né? É muito importante que você entre em ação para conquistar qualquer coisa que você queira. E tem algumas pessoas que, por ter esse medo, não fazem a coisa acontecer. Um medo exagerado da doença, medo da crítica. Vamos olhar para todos esses medos aqui e entender eles. Mas fato é que eles são ilusórios, né? Nada de sério pode acontecer com você e mesmo assim você fica paralisada, bloqueado com isso, porque esse medo ele começa a agir em você e trava você. Vamos entender o que é esse medo, né? E como ele é seu amigo, como ele é bom para você, como ele contribui para você, desde que você saiba utilizar ele da melhor forma. Nós, seres humanos, deveríamos estar na grande maior parte do tempo vibrando numa faixa de frequência que a gente diz que você está no seu eu superior. Sempre quando você está vibrando em sentimentos positivos, né, sentimentos de alegria, de felicidade, de paz, de abundância, de criatividade e muitos outros, você está vibrando, você está no seu eu superior, que nada mais é do que você. É quem você é em sua essência. Quando você está bem, está feliz, está em paz, você está sendo você, exatamente você. Então, tá tudo bem, é assim que a gente deveria ficar o tempo todo. Agora, o nosso sistema é tão perfeito que ele criou uma espécie de alerta para avisar a gente de alguns perigos que podem acontecer. E esse alerta é o medo. O medo ele vem e te avisa, ó, fique esperto, fique esperta aqui com algo que pode te acontecer, esteja em estado de alerta, porque aqui pode ser que seja perigoso, esteja em estado de alerta porque você precisa estar com muito foco para fazer isso. Ele avisa a gente e vem aquele sinal de medo só como um aviso. Então, vamos imaginar que você está aí andando por uma rua à noite, que de repente até é uma rua perigosa, e vem aquela sensação de medo. Você nem viu nada assim preocupante, ou de repente até viu, vem uma sensação de medo. Aqui é um sinal para que você se proteja, né? Você vai procurar um lugar tranquilo, entrar no estabelecimento ali onde tenham mais pessoas, para esperar isso passar e de repente, sei lá, você vai entrar num táxi e vai voltar para casa para se cuidar, né? Seu sistema ligou um alerta e você foi lá e se cuidou. Agora, quando você já está de volta em casa, né? Tá ali na segurança do seu lar, não tem por que você continuar com esse medo. E algumas pessoas continuam com esse sinal ligado, né? Que ficam travando elas pelo resto da vida muitas vezes, né? A pessoa tá bem ali, mas tá com medo e aí trava a vida. Não consegue nem frequentar lugares bem mais seguros, que muito provavelmente não aconteceria nada, porque esqueceu de desligar o sinal do medo, né? Eu gosto de fazer a brincadeira, uma analogia, que esse medo é como se fosse aquelas luzes que se acendem no painel de um carro. Então você tem seu carro ali e quando está faltando gasolina, ele avisa. Ele acende uma luz ali que está faltando gasolina. Quando está faltando água, ele acende uma outra luz avisando que está faltando água. E isso é muito bom, né? Imagina que ruim seria se a gente não tivesse esses avisos. Você está andando e daqui a pouco o carro para porque acabou a gasolina. Ou você está andando, ferve o motor porque acabou a água e você não foi avisado disso. Só que com o nosso sistema funciona exatamente da mesma forma. A luz acendeu, você vai lá fazer alguma coisa com aquilo.
Você vai se cuidar de alguma forma, você vai se proteger, você vai entrar em foco para alguma coisa que você precisa estar em foco, e aí você desliga a luz, né? Não faz sentido você acender a luz que está faltando gasolina no seu carro, você não coloca gasolina e fica ali desesperada porque acendeu a luz. Não, você vai lá e resolve a questão. É só um sinal para te deixar em estado de alerta para que algo aconteça. Esse sinal, ele vem quando a gente atinge um nível de frequência que nós chamamos de eu inferior. Então, pode ser uma raiva, pode ser uma sensação de medo mesmo, de angústia, de tristeza, pode ser uma sensação de escassez. Tudo isso é um sinalzinho de que você deve prestar atenção em algo, entrar em foco, né, em hiperfoco mesmo para algo que está acontecendo perto de você, mas é só um sinal. Aquilo não deve paralisar a sua vida. Pelo contrário, é um gatilho que te ajuda, né? Dá até pra gente ter essa sensação boa de que se eu não tô recebendo esse gatilho, é porque tá tudo bem, que eu posso simplesmente curtir o momento, confiar e ir em frente, né? Porque esses gatilhos, eles são muito precisos. Eles avisam a gente o tempo todo. Então, para que serve o nosso eu inferior? Apenas como um aviso. Então, vamos um pouco mais a fundo e entender como é que você vai fazer para acabar com esse medo em apenas 5 segundos. Vamos imaginar que você tem aí uma palestra importante para fazer ou de repente apresentar o seu TCC, fazer uma apresentação no trabalho, né, onde você vai apresentar ali para uma, duas ou mais pessoas e isso pode começar a te gerar um medo, uma insegurança, né? O que é esse medo? O que é essa insegurança e como é que ela é um ativo para você e não um passivo? Primeiro, se durante a semana antes da apresentação esse medo surgir, é um sinal de que você deve se preparar melhor. É um sinal de que você deve marcar um encontro com você mesmo para estudar, para se preparar, seja para o TCC, para a palestra, para essa apresentação no trabalho. A gente sempre diz que preocupação, normalmente esse medo, né, essa sensação, ela vem muito como uma preocupação. Preocupação nada mais é que pré-ocupação. É algo que você faz antes de se ocupar de algo, né? Então, se vem essa sensação de medo, que é uma preocupação, é uma sensação que você deve se ocupar com algo. Ou seja, senta para estudar, para fazer a sua apresentação. Aí você pode me dizer assim, mas eu tô sem tempo, né? Minha semana tá muito corrida. Você vai simplesmente marcar um horário na agenda. A ocupação aí talvez seja simplesmente parar, olhar para sua agenda e ver, essa semana, quando eu tenho tempo para estudar? Eu só vou conseguir estudar meia hora nesse dia e meia hora dali 2 dias. É isso que você tem, tá tudo bem, faz parte, a gente nunca vai ter todo o tempo do mundo que a gente precisaria para realizar tudo que a gente quer. É a coisa mais normal do mundo. Grandes ícones das suas áreas no mundo fizeram muitas coisas sem se sentir totalmente preparados, querendo sempre ler mais um livro, fazer mais um curso, estudar mais um pouco. Essa é uma sensação constante. Ou você lida bem com ela e enfrenta, ou você vai bloquear, travar sua vida. Então, primeiro, você já lidou com esse medo entrando em ação, seja sentando para se preparar melhor para essa apresentação, seja ela lá qual for, ou marcando na agenda quando é que eu vou sentar para me ocupar com isso. Aí você já tem uma data definida. Isso é uma coisa que dá uma paz no nosso próprio cérebro. Ele vê ali, então amanhã às 2 estarei estudando para isso, então para mim tá ok, posso deixar você tocar seu dia, já que hoje, por exemplo, não tem como você estudar. Muito bom. Aí você chegou no dia da apresentação, né? Chegou o grande dia dessa apresentação importante e vem aquela sensação de medo. Às vezes ali meia hora, 15 minutos antes, vem uma sensação que você fala, meu Deus, vou esquecer de tudo, meu Deus, vou travar, meu Deus, o que vão pensar de mim? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou falar mal? Será que vão gostar do que eu estou fazendo? Será que vão gostar de mim? Né? Será que vão com a minha cara? Começa aquele monte de coisa que, sim, se você entrar nesse ciclo, pode impedir completamente você de fazer uma boa apresentação, né? Se você entra nesse ciclo, o seu cérebro, o seu subconsciente, ele entende como se fosse um pedido, né? Quando você diz assim, nossa, tô nervoso, tô nervosa, vou esquecer de tudo. Para o seu cérebro, isso é um pedido. Ele vai falar assim, tá, entendi, você quer
que eu faça você esquecer de tudo. Tá bom, combinado. Né? O seu cérebro ele tem todas as informações ali, se você estudou, catalogadas, e pode disponibilizar aquilo para você de uma forma muito tranquila. Mas quando você diz vou me esquecer, ele entende que isso é um pedido. E ele fala, tá bom, assim que você buscar essa informação, eu vou omitir ela do jeitinho que você está me pedindo. Percebe como nós mesmos, às vezes a gente fica se sabotando, né? Uma coisa que não precisaria, a gente cria a sabotagem para a coisa acontecer. Porque você já tinha o conhecimento, você estudou, você sabia como fazer aquela apresentação, mas você fez uma autossabotagem para esquecer algo que estava bem aí com você. Muito bem, então você sentiu essa sensação de medo. Qual que é a ideia? Como que você vai fazer isso a partir de agora? Quando a sensação vem, você pode definir para o seu cérebro o que é essa sensação. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma palestra, quando tem uma apresentação importante e vem essa sensação ruim, eu já mando a informação para o meu cérebro. Ó, tô com uma sensação de estado de alerta, estou em hiperfoco. Essa sensação que eu poderia chamar de medo, algo que vai me paralisar, eu chamo de uma sensação no meu corpo que eu estou em estado de alerta, que eu estou bem para fazer aquilo. Porque quando você tem algo importante para realizar, o seu sistema ele entra sim num estado de alerta, ele até bombeia mais sangue para algumas partes do seu corpo para que você esteja ali pronto para fazer aquilo. Se você for muito desligado, desligada, não atento, não atenta para fazer aquela apresentação que é importante, talvez você não vá gerar o seu potencial máximo. Talvez você não se conecte com as pessoas porque você está fazendo aquilo como se estivesse fazendo para ninguém na sala da sua casa. Isso não é importante. O seu sistema sabe disso. Então, você sabe que está em estado de alerta. Estou em hiperfoco, vou realizar uma grande apresentação. Olha que maravilhoso isso. Você já vai entrar e a hora que você entrar, você vai estar com aquela sensação de medo, só que você não vai encarar aquilo como ruim, vai encarar aquilo como bom e todo o seu sistema vai funcionar para que você faça uma grande apresentação. Percebe? Percebe a diferença e percebe como está no seu comando isso? Então você pode utilizar isso para muitas e muitas coisas. Vamos pensar um medo que é bastante comum, que é o medo de errar, né? Eu vejo que algumas pessoas são completamente paralisadas porque elas têm muito medo de errar. E se eu fizer isso e não deu certo? E se eu fizer isso e der errado? O que vão falar? Eu vou estar acabado porque as pessoas vão perceber meu erro. E isso é uma grande bobagem. Sempre quando você tem essa sensação de que eu não posso errar, é uma sensação que você deve se dedicar. Ficar pensando de que vou errar, vai dar errado, isso só vai impedir o seu tempo de dedicação, né? Quando você diz, estou sem tempo para estudar, por exemplo, né? Ou estou sem tempo para realizar esse projeto e isso está me dando uma sensação de medo. Todo esse tempo que você está falando sobre, que você está se preocupando com isso, que está com a sua mente te tirando desse foco, dessa atenção, é um tempo que você poderia estar se dedicando a isso. Mas não. Você tende a se dedicar a alimentar o medo. É isso que a gente faz. Então você está fazendo outras atividades, mas está com a mente ali te causando, né, esse medo. Então, na verdade, você não está fazendo as outras atividades, deve estar fazendo muito mal feito. Então, talvez seja melhor parar, né? Se isso está te bloqueando, vai lá se preparar um tempo, vai estudar para aquilo e depois você volta para as suas atividades. Nem que num momento da sua vida fique aí 2, 3 dias sem lavar louça ou qualquer coisa desse tipo, às vezes faz parte, né? Às vezes a gente tem que priorizar as coisas na nossa vida. Outra coisa que eu vejo que trava muito as pessoas, ainda falando do erro. Às vezes você comete um erro e isso é a coisa mais normal do mundo. Todos os grandes seres humanos ícones do mundo cometeram muitos e muitos erros. Faz parte da natureza humana errar e evoluir a partir desse erro. Todos os grandes erravam muito, mas eles evoluíam a partir do erro. Via ali o que não foi bom, o que não deu certo, para ir para um próximo nível, né? Só que às vezes você pode cometer um erro aí e aquilo começa a te corroer. Meu Deus, vão descobrir meu erro. Meu Deus, quando ficarem sabendo disso, como é que vai ser e tal. E aquilo trava a sua vida completamente. Aqui a gente já começa a utilizar a regra dos 5 segundos. Diga para você mesmo ou para você mesma, eu tenho 5 segundos para comunicar esse erro.
Se eu não fizer isso, ele só vai ampliar, ele só vai ser pior, a consequência vai tender a ser bem pior. Quando você diz isso para você mesmo, para você mesma, imediatamente você vai lá e vai entrar em ação e em 5 segundos você vai falar assim, gente, eu errei. Não foi um erro nosso, foi um erro meu, quero pedir desculpas para vocês, vou corrigir esse erro. O que isso acontece em 99% das vezes? Quando uma pessoa vem e assume um erro, as pessoas ao redor tendem até a aliviar o seu erro, né? Quando você veio de uma forma honesta e fala, errei, as pessoas vão tender a falar, poxa, fica tranquilo, a gente vai corrigir isso junto, faz parte, eu também erro, isso é o que eu vejo no meu dia a dia. Falo 99% das vezes, mas sendo bem sincero, acho que eu nunca vi uma vez que uma pessoa assumiu um erro e atiraram pedras nessa pessoa, mas pode acontecer. Mas de qualquer forma, na grande maioria das vezes, você vai receber um apoio ali. E o que é mais legal? Você matou na raiz esse medo do erro. Porque uma vez que você assume, ele some, ele desaparece, porque você já foi lá e assumiu o erro, você não tem mais que ficar lidando com isso. Uma vez que você não assume e fica esperando, do tipo, hoje é sexta, na segunda eu falo, você vai conviver o seu final de semana inteirinho com isso, ele vai ficar crescendo dentro de você, e talvez lá na segunda-feira o problema seja maior, né? Passar todo esse tempo sem corrigir o erro, talvez o problema seja maior. Então, utilize a regra dos 5 segundos. Se você está aí com errou alguma coisa, faz parte, todo mundo erra mesmo, assume o erro, isso só vai te causar coisas boas, e utiliza a regra dos 5 segundos. Tenho 5 segundos para assumir meu erro, vou mandar uma mensagem agora, que é para me livrar disso. Ah, a pessoa não pode falar comigo. Já manda a mensagem, preciso falar com você, cometi um erro. Você já se livra disso. Legal? Outra coisa que eu vejo que paralisa muitas pessoas, né, e vem esse medo de não conseguir realizar aquilo que tem para realizar. É quando a pessoa tem muitas tarefas no dia. Então ela tem uma lista grande de tarefas a serem realizadas e isso trava ela. Isso é uma preocupação, uma pré-ocupação. Do quê? De que você sente e faça uma lista de prioridades. Simples assim. Você vai sentar e vai colocar, ó, dessas 10 coisas que eu tenho para fazer, é importante que eu faça primeiro essa, depois essa é a 3, essa é a 4, e aí você simplesmente, depois que terminou a lista, ataca a primeira. Às vezes, você vai ter uma dúvida aí muito grande de se eu começo pela 1 ou pela 2. Sabe qual que é a boa notícia? Começa por qualquer uma. Às vezes, as prioridades estão sim em pé de igualdade. Elas são muito importantes as duas e é difícil definir qual vai ser primeiro. Se elas estão em pé de igualdade, tanto faz. Escolhe qualquer uma delas e ataca. Você vai tender a resolver muito antes, tanto a primeira quanto a segunda. Muito bem. Outra coisa que trava muitas pessoas, outro tipo de medo, e que você também pode utilizar essa regra. Dúvida. Às vezes você está com dúvida de alguma coisa, de que se alguém fez algo ou não, se alguém está fazendo algo ou não, e aí você pode utilizar a regra dos 5 segundos também. Eu preciso resolver isso hoje. Enquanto eu ficar na dúvida, né, porque para o nosso cérebro é muito ruim quando ele não encontra informação. Você não sabe se aquilo está acontecendo ou não, se uma pessoa de repente fez algo ruim para você ou não, né? Tem opiniões, você tem que lidar com um monte de coisa. Como é que você faz? Usa a regra dos 5 segundos. Eu tenho 5 segundos para marcar e resolver essa questão que eu estou em dúvida. Tirar isso da minha mente. Quanto antes você fizer, melhor, porque você não vai ter que ficar lidando com isso muito tempo, isso paralisa você, faz mal para você, gera ansiedade, gera muita tristeza, né, nas pessoas, às vezes é uma raiva que fica acumulada, isso faz muito mal para a sua saúde. E 2, você já vai resolver logo, né, vai resolver o quanto antes, entre resolver agora. Dali 2 dias vale muito mais a pena você resolver o quanto antes. Outra coisa que deixa as pessoas travadas, né, é quando você tem algo que vai acontecer no futuro e que você não sabe como aquilo acontecerá. E é assim mesmo, né? Muitas questões futuras a gente não tem como saber, a gente não tem essa certeza do que fazer. O que você tem que se perguntar nesse momento? O que eu posso fazer agora, nesse instante, que vai contribuir para que lá no futuro aquilo aconteça a meu favor? O que eu posso fazer agora? Então, diga, eu tenho 5 segundos para sentar e definir o que eu posso fazer agora que vai contribuir
para que eu tenha um melhor resultado lá na frente. Pronto, você vai parar de lidar com esse medo constante. Percebe? Então, essa regra dos 5 segundos, ela funciona muito bem porque quanto antes você entrar em ação, antes o medo some. Algumas pessoas dizem até que eu sou muito corajoso hoje em dia. Eu era uma pessoa muito medrosa, mas eu sou corajoso porque tudo que me aparece eu topo, sem ficar muito me preocupando. Ah, vai fazer uma palestra amanhã, vamos lá, não fico me escondendo. Mas você pode até encarar isso, que na verdade não é que eu tenho muita coragem, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de ficar lidando com essa sensação durante muito tempo. Então, usando a regra dos 5 segundos, por medo de ficar com isso, eu já resolvo ela logo. Já digo logo um sim, vamos lá, já sento para me preparar, e aí eu não fico lidando com esse medo que é natural nosso, né? O medo aparece para mim, aparece para todo mundo. Só que algumas pessoas lidam bem com isso, outras não. Se você entrar numa ilusão de que não terei mais medo na minha vida, eu não quero mais sentir essa sensação, você vai tender a se frustrar muito, porque essa sensação vai permanecer com você sempre, e ela é uma sensação que contribui para a sua evolução, para o seu crescimento. Então, o medo, você pode encarar ele sempre como um sinal de alerta do seu corpo que você está fazendo algo importante, que você está fazendo algo que vai levar você para o seu próximo nível, que vai fazer você crescer, e que essa sensação de medo vai te trazer grandes frutos maravilhosos, desde que você entre em ação com medo mesmo, às vezes tremendo as pernas, às vezes com a garganta seca, você vai lá e pum, faz, morrendo de medo, porque você sabe que é aquilo que vai levar você para o seu próximo nível. Toda vez que você não entra em ação imediatamente, o medo ele cresce, vai ficar cada vez maior. Às vezes você tem uma oportunidade de falar em público, fazer uma pergunta, alguma coisa assim, e não faz porque ficou com medo, acabou aquela oportunidade, só que o medo fica com você. Você vai ficar até a próxima oportunidade de fazer uma pergunta pensando naquilo, com medo, aquilo te corroendo por dentro. É por isso que você tem que fazer logo, porque aí ele sai da sua vida, ele para de te incomodar. Percebe? Então, sempre pense dessa forma. Se eu tô com medo, é porque tem algo importante para acontecer na minha vida. Se eu tô com uma sensação de preocupação, é porque eu tô indo para um próximo nível. Se você não tem medo, se você não tá com essa sensação de medo, é porque você não tá perto do seu potencial máximo. Se você tá aí sem ter essa sensação, né, de que um frio na barriga, seja lá o que for, né, que vem para você, é porque você não está atingindo o seu potencial máximo. Muito provavelmente você está na sua zona de conforto. E dentro da sua zona de conforto não tem crescimento, não tem evolução, não tem felicidade. A zona de conforto é um lugar onde ele parece que é confortável, mas não é. É lá nesse lugar justamente que as pessoas convivem com uma sensação muito difícil, muito ruim de vazio interior, né? Quando você está com essa sensação de vazio interior, você não está sendo você, está distante do seu potencial máximo, está distante de viver uma vida feliz, tranquila, a vida que você merece. Seu sistema vai te avisar, você pode mais, enfrenta, você pode mais. E aí, se você resolve ir além do medo, você cresce, você evolui, e você vai fazer isso, sabe quanto? Infinitamente, cada vez mais, cada vez mais. Um outro recado que eu queria deixar aqui para você, eu vejo que muitas pessoas têm medo da crítica, medo do julgamento. Tira isso da sua vida, isso é uma grande bobagem. Se você for ver os grandes ícones da história do mundo, vamos citar uns aqui, se você for ver Michelangelo, Ayrton Senna, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, vários ícones incríveis da história do mundo, todos eles foram criticados. Pra você ter uma ideia, até Jesus Cristo foi criticado. E você tem uma ilusão de que você não será criticado, não será criticada, não faz sentido. Na verdade, a crítica, a pessoa que julga, ela está fazendo uma confissão. Sempre quem julga é que está fazendo a confissão. Confissão de que ela é que está com o problema. Não tenha medo de ser julgado, de ser julgada, porque isso vai acontecer. Isso é um sinal de que você está crescendo, de que você está evoluindo, indo para os próximos níveis. Tenha sim medo de julgar os outros. Se você quiser ter medo de algo, tenha medo de julgar os outros, de criticar os outros,
de botar o dedo na cara dos outros, porque isso vai voltar para você e não vai voltar num nível onde você está crescendo, evoluindo, indo para um próximo nível. Não, vai voltar como um julgamento a troco de nada, que só vai impedir você de atingir esse seu potencial máximo maravilhoso que você merece atingir, merece sim ter uma vida incrível, extraordinária. Você é um projeto divino, projeto para dar certo, tem tudo para acontecer de uma forma perfeita. É só você eliminar essa ilusão do medo, que as coisas vão tender a acontecer muito mais fluidas na sua vida. Tenho certeza absoluta disso. Então, muito obrigado, espero de coração que eu tenha contribuído com essas informações para que você comece a enfrentar seu medo. Você tem apenas 5 segundos para entrar em ação e fazer a coisa acontecer. Começa a pôr em prática que você vai ver os resultados imediatos na sua vida. E aí você vai acreditar cada vez mais nisso, vai praticar cada vez mais isso e os resultados são maravilhosos. Legal? Então, muito obrigado por ficar comigo em mais esse episódio e eu vejo você no próximo vídeo.